Então, vamos ver agora o MySQL. O MySQL é um banco de dados open source. Ele é bastante popular e, embora ele seja destinado para pequenos aplicativos, ele suporta grande capacidade de informação. Você tem muitos sites grandes utilizando o MySQL. E é baseado em SQL, como o próprio nome diz, né? Eu vou falar sobre o MySQL daqui a pouco. O importante é falar aqui, ele, embora seja um banco de dados open source, ele foi comprado recentemente pela Oracle. A Oracle não pretende mexer em nada no MySQL, mas é sempre uma dúvida. Existe hoje no mercado o MariaDB. O MariaDB é nada mais nada menos do que o MySQL, só que com outro nome. Exatamente por ser open source, um dos criadores do MySQL pegou o código do MySQL e montou um outro banco. Isso é uma das grandes vantagens do open source, né? Você tem uma estabilidade grande do projeto. Ou seja, você estuda aquilo, se aprofessiona aquilo, e como é open source, aquele código é aberto, qualquer um pode usar ele. E se a Oracle compra o nome, né, a empresa MySQL, e resolve fechar, fazer alguma coisa, você tem lá o MariaDB já como uma alternativa ao MySQL. Ele é muito popular. Existe o LAMP, que é Linux, Apache, MySQL e PHP. MySQL é a parte, né? Então, essa popularidade do MySQL veio muito junto com o PHP. É o banco de dados utilizado junto com o PHP, mas não é o único banco de dados utilizado junto com o PHP. Os concorrentes dele principais é o PostgreSQL. O Postgre ele é também open source e ele é um banco de dados muito mais completo que o MySQL. Ele tem muito mais ferramentas. Então, o DBA, que é o Database Administrator, ele não tem, vai reclamar muito do MySQL, porque o MySQL não tem muitas ferramentas e o Postgre tem essas ferramentas. Coisa que o Oracle e o Microsoft SQL Server também tem, tá? Então, se você quer um aplicativo que você vai ter um grande lado do servidor, o Postgre é um bom candidato a isso. O que eu recomendo para quem está aprendendo é exatamente aprender o MySQL, porque ele é muito mais fácil que o Postgre, exatamente porque não tem essas ferramentas. Uma vez que você aprendido o MySQL, é mais fácil aprender o Postgre, porque o Postgre ele vai ter aquilo que você faz no MySQL mais alguma coisa. Mas em questão de desempenho, o MySQL chega a ser até mais rápido. E pode ser que o Postgre ele suporte um número maior de servidores de maneira mais fácil que o MySQL, mas o MySQL ele aguenta tranquilo. Então, se você fizer um aplicativo e o aplicativo for bastante popular, o MySQL dá conta disso. Ele pode começar a ficar um pouco mais caro. Você tem aí o Oracle, que é um dos bancos mais tradicionais. Se bobear, for o mais tradicional banco de dados que tem hoje no mercado profissional. E o Microsoft SQL Server, esses dois são os dois bancos de dados pagos, né? Fechados. São os dois principais do mercado hoje. Eu diria que tanto o Postgre quanto o MySQL eles batem de frente junto com esses dois bancos de dados, sendo que na verdade o Postgre funciona muito melhor como uma ferramenta de combate ao Oracle, e o Microsoft SQL Server depende muito do uso das pessoas. Se a pessoa usa o Microsoft SQL Server não tem um DBA lá, não tem uma pessoa responsável por administrar o banco de dados, o MySQL é interessante porque o MySQL também é fácil de mexer. E se você tem um DBA, e aí o Oracle e, no caso, o Postgre é o caminho para ir. E você tem agora, ficando em destaque, os bancos de dados no SQL. A gente vai ver agora o SQL. Os bancos de dados no SQL, eles têm sim SQL, tá?
é diferente, a gente vai ver que a SQL não é igual para todo mundo. Porém, eles têm uma estrutura mais flexível de conteúdo e eles não possuem relacionamento entre si. O MySQL, eu vou entrar isso mais detalhe mais na frente, o SQL ele tem uma maneira de trabalhar muito parecida com o NoSQL. Tá? Exatamente dando mais velocidade. Eu vou abordar isso em outro vídeo. O SQL é o padrão para eu me comunicar com o banco de dados. Então, exatamente como eu vou dar ordem ao banco de dados é através do SQL. O PostgreSQL, por exemplo, ele foi criado com uma outra linguagem. E depois, antes mesmo do lançamento deles, eles migraram essa linguagem para o SQL, exatamente porque é um padrão no mercado, né? Então, você aprendeu SQL, você vai aprender SQL para todo mundo. E ele possui sotaques. Aí eu tenho o mesmo SQL para o MySQL e para o PostgreSQL. Então você vê que eu estou pegando dados de uma tabela, só que eu quero pegar do primeiro 10 dados. No MySQL, select asterisco from tabela, limite 0,10. E no PostgreSQL, é select asterisco from tabela, limite 0, offset 10. Então você tem alguns sotaques. Você pegar um banco de dados, por exemplo, o Microsoft SQL Server, ele tem muito mais sotaque que o resto. Mas o MySQL e o PostgreSQL, isso aí basicamente é de todo o SQL diferente deles, é o único que é do dia a dia de um desenvolvedor. Acontece que o PostgreSQL vai batendo coisas que o MySQL não tem. Aí não é questão de sotaque, tá? Mas não é nada que você tem que aprender de novo. É apenas um sotaque mesmo.